Queridos irmãos e amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Eu sou Heleno Ávila, pastor auxiliar na comunidade evangélica Palavra da Fé em Aracaju, Sergipe, Brasil, e venho trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida neste tempo de pandemia e desesperança. Nascemos e vivemos em um ambiente de intensa competição. A luta pela vida muitas vezes tem deixado vítimas, milhões de vítimas. Enquanto a ciência afirma que a sobrevivência do mais forte é um processo normal através da seleção natural entre as espécies, tenho razões para afirmar o contrário. Asseguro a você que somente os mais sábios sobreviverão. E digo isto apoiado nas Escrituras, livro sagrado do povo cristão, inspirado pelo Espírito Santo. Um dos ensinos de Jesus esclarece um princípio curioso para muitos. Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Logo, pense nisto, pois a mansidão é uma demonstração de sabedoria. E muitos conhecem o provérbio popular de que de valentes o cemitério está cheio. Não é engraçado? A propósito, há uma coisa que a maioria não percebe. A sabedoria divina exposta nas Escrituras Sagradas deixa claro que um dos inimigos mais poderosos do ser humano, feitas sob medida, para dificultar a vida da gente, é justamente a distração. A distração é certamente o maior inimigo de um lutador. Veja numa competição desportiva, por exemplo. Basta alguns décimos de segundo e a vitória, que parecia certa, se transforma em derrota e decepção, muitas vezes por causa de uma pequena distração. Dessa forma, inicialmente, aceite um conselho. Fique esperto, não se distraia e comece hoje mesmo a se comportar como um vencedor. Nestes dias em que as doenças e o desastre econômico ocupam os noticiários da televisão e da mídia em geral, você precisa retirar seus olhos desse noticiário. Isto é uma distração perigosa e pode roubar sua paz e sua alegria. Você precisa gastar suas energias e seu tempo em busca de soluções. Soluções existem e só os mais sábios vão buscá-las. Portanto, não se distraia. A palavra de Deus ensina que a sua vitória depende de uma coisa: olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Hebreus 12, verso 2. Este mesmo versículo que está na Bíblia diz que o próprio Cristo, antes de se sentar vitorioso à direita do Pai, teve que enfrentar o sofrimento e a injustiça. Diz o texto: Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo pouco caso da ignomínia. Isto é, da vergonha. A crucificação impõe sofrimento maior do que qualquer virose ou pandemia. Jesus venceu a cruz e quer nos ensinar que nele nós somos mais que vencedores. Quero lhe contar uma breve história que ilustra muito bem como a distração pode nos criar problemas diante das circunstâncias.
O texto completo se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versos 22 a 36. Você pode ler depois Mateus 14, de 22 em diante. Anote aí. A história diz que certa vez, após despedir as multidões que o procuravam, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem num barco e seguissem adiante dele pelo mar da Galileia. Ele iria encontrá-los depois na ida para casa em Cafarnaum. Assim fizeram e depois da meia-noite começaram a enfrentar uma tempestade. Jesus então veio ao encontro deles, andando sobre o mar agitado e enfrentando a ventania. Foi aí que Pedro pediu a Jesus para andar também sobre as ondas, e Jesus atendeu. O verso 29 diz que Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Perceba o detalhe. Pedro caminhou mesmo sobre as águas em direção a Jesus. Ocorre que no meio da trajetória, Pedro começou a se distrair. Reparou na força do vento, na agitação das águas e foi afetado pelas circunstâncias. Teve medo e começou a afundar. Agora observe o seguinte. Número 1. Pedro andou efetivamente sobre as águas da mesma maneira como Jesus estava andando. Número 2. Nos primeiros passos da caminhada, Pedro andou na direção de Jesus e olhava fixamente para ele. Número 3. Em seguida, o discípulo retira os olhos de Jesus e começa a olhar para os lados e se distrai olhando a força do vento e a violência das ondas. Número 4. O texto diz que Pedro ficou com medo e começou a afundar. Ou seja, o medo é irmão gêmeo da distração e provoca o desastre. Portanto, tenha cuidado e não se distraia com os problemas que cercam sua vida. Há solução diante de você. Livre-se da distração e do medo e você encontrará a solução. Muitas vezes, as circunstâncias que estão ao nosso derredor são tão grandes que deixamos de perceber que a solução está bem ali. Este é o problema. A distração atrapalha nossa visão e gera o medo. E o medo rouba nossa paz e as energias para enfrentar as dificuldades. Não estamos dizendo para você ignorar os problemas. Insistimos, porém, a que você mantenha firme seu olhar na direção certa, sem vacilar. A Bíblia diz que nós devemos manter firme a nossa confissão. Hebreus 4:14. Jesus deve ser o nosso melhor exemplo nos momentos de dificuldade. Na história que contamos, Jesus e Pedro enfrentaram o mesmo vento e as mesmas ondas. Mas enquanto Pedro afundava, Jesus flutuava. Não é interessante? Outra coisa, enquanto Pedro olhava diretamente para Jesus, imitando-lhe o comportamento e os passos, ele conseguia andar normalmente sobre a superfície das águas, como se estivesse, por exemplo, no calçadão da 13 de julho, fazendo um exercício. Você notou isto? Vou lhe dizer outra coisa.
Esta coisa precisa ficar bem clara na sua mente. Nem sempre conseguimos nos manter focados e às vezes somos vencidos pela pequenez da nossa fé. Nesta hora, clame bem alto: Senhor, livra-me! Pedro fez esta oração bem curta e por isso retornou em segurança ao barco, juntamente com Jesus, andando sobre as águas agitadas, no mar da Galileia. Justo Pedro, que há poucos instantes estava se afogando. Depois, as tempestades da vida, podem nos ensinar lições importantes. Esta semana vi na televisão alguns exemplos de pessoas que aprendem e praticam coisas durante as tempestades da vida. Por causa da pandemia que se espalhou pelo mundo, obrigando principalmente as pessoas idosas a ficarem confinadas em casa, um jovem teve a ideia de ajudar os mais velhos, se oferecendo para ir comprar comida, remédios e outras coisas para eles, tornando o sofrimento dos idosos mais suportável. Isto demonstra que, por maior que seja a dificuldade, ela pode ser vencida através de decisões positivas e solidárias. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Todos nós podemos contribuir para tornar mais fácil a vida dos nossos semelhantes numa demonstração de verdadeiro amor pelo próximo. Isto, às vezes, exige certo sacrifício. Jesus, durante todo o tempo em que esteve fisicamente conosco, especializou-se em diminuir o sofrimento das pessoas. E quero lhe dizer uma coisa: Jesus não mudou. Ele continua interessado em tornar a sua vida mais interessante e rica. Ele continua especialista em curar as doenças físicas e mentais. Ele se especializou também em ressuscitar mortos, libertar dos vícios, da depressão, do suicídio e de outros flagelos que atormentam a vida das pessoas. Tão somente confie nele, olhe diretamente para ele e, se você se distraiu a ponto de afundar, grite por socorro e volte junto com Jesus para a segurança da embarcação. Talvez agora você que está me ouvindo esteja sendo dominado pela incerteza do futuro, pelo medo dos problemas econômicos e outras ameaças anunciadas por aí. Vamos lá, retire sua atenção deste noticiário negativo e lembre que Deus criou você para ser um vencedor. Há um propósito de Deus para a sua vida e você vai cumpri-lo inteiramente. Sabe de uma coisa? Antes de tratar com Pedro, Jesus tratou de acalmar os outros discípulos que também estavam no barco com as palavras encontradas no verso 27. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Jesus não esquece ninguém e pronuncia sempre as palavras mais adequadas à sua situação. É possível que Jesus, depois de salvar sua vida, confronte sua vacilação e pergunte: por que duvidaste, homem de pequena fé? Não tome isto como uma repreensão do Senhor, e sim como um gesto de amor. Finalmente, todos nós podemos tirar ensinos preciosos nestes momentos difíceis que estamos passando, inclusive fazendo uma avaliação criteriosa sobre o tamanho da nossa fé. Medite também sobre isso e seja edificado numa fé muito mais poderosa. Muito provavelmente, ao retornarem para o barco,
A ventania e a violência das ondas continuaram, mas certamente todos chegaram ao porto em completa segurança. Agora nós vamos orar por você depois dessas palavras que visam animá-lo, que visam trazê-lo de volta à superfície. Nós queremos que você nos acompanhe nesta oração e que depois disso tome a decisão de nunca mais se distrair com as circunstâncias. Pai Celestial, estamos sendo desafiados por muitas dificuldades nestes dias, mas reconhecemos que a Tua perfeita vontade está expressa nas Escrituras que asseguram esta verdade. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Isto foi escrito pelo apóstolo São Tiago, irmão do Senhor, e se encontra na sua carta, no capítulo 1, verso 17. Pai amado, sei que os problemas dos nossos irmãos e ouvintes estão em todos os lugares e são muito graves e enchem completamente as medidas. Esgotam a nossa capacidade de enfrentá-las sozinhos. Pedimos socorro agora porque temos certeza de que o Senhor El Shaddai não perde a paciência nem o poder de solucionar individualmente cada situação. Olha, Senhor, para os enfermos e doentes. Olha e estende tua mão milagrosa em direção a todos aqueles que enfrentam dificuldades de toda ordem. Alguns até já perderam a esperança, mas nós cremos nas tuas promessas, pois tu és o Pai das luzes e libera apenas coisas boas em favor de seus filhos. Olha, meu Pai, para aquele que não tem mais esperança, que viu seus negócios se destruírem ou o seu emprego ir embora. Olha para aquela mãe ou pai de família que vê o seu filho destruído pelas drogas, amordaçados por esse laço maligno que lhe rouba toda a esperança. Estende, Senhor, a tua mão em direção daqueles que perderam sua subsistência. Sabemos que os governantes falham em suas promessas, mas o Senhor tem para nós o melhor depósito e a maior provisão. Nós queremos te ouvir e obedecer para experimentarmos o melhor desta terra, conforme está escrito em Isaías 1,19. Ensina-nos a viver mediante tuas promessas, em verdadeira paz e alegria, que excedem todo o entendimento. Te agradecemos pela resposta favorável, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Meus irmãos e amigos, desejo que a paz volte para sua mente e você receba calma completa. Sejam abençoados na prática da palavra. Amanhã, neste mesmo horário, volte a ouvir neste canal uma palavra de Deus destinada a abençoar a sua vida. E que a paz do Senhor esteja contigo.